Olá, meus amigos. Hoje nós vamos responder no nosso vídeo a alguns comentários que são muito feitos, geralmente em ambientes ligados a igrejas ortodoxas, a igrejas orientais. Eh, não estou aqui querendo crucificar os ortodoxos, muito pelo contrário, tenho amigos que são ortodoxos, pessoas inteligentíssimas, mas é um comentário que comporta uma grande injustiça e é preciso que nós tratemos desses assuntos com bastante clareza. Pois bem, é muito comum ouvir a alegação de que a teologia de Santo Tomás de Aquino, o tomismo, seria, na verdade, uma racionalização da fé católica. Então, Santo Tomás, utilizando-se da filosofia de Aristóteles, estaria tentando racionalizar a fé. Isso seria a origem de toda a decadência do Ocidente e no fim das contas, de toda a crise da Igreja. Isso é um absurdo, simplesmente. Disse também que essa racionalização amputaria a mística católica dos seus cumes e tentaria encerrar toda a mística dentro da metafísica aristotélica, que na verdade não seria uma metafísica, mas seria apenas uma cosmologia. Essas alegações são muito comuns, são muito utilizadas, e na verdade elas têm uma carga, eu não vou dizer ideológica, mas uma carga irracional muito forte, né? Sentimental mesmo. Na mesma esteira, nós vemos aqueles que têm o hábito de acusar o tomismo de uma racionalização da fé. Essas mesmas pessoas costumam dizer que o cristianismo ocidental romano transformou-se numa fé jurídica. Ao mesmo tempo que se alega a racionalização, fala-se também de uma judicialização da fé, que é própria da igreja romana, né? E isso traria também uma mecanização, um engessamento da teologia, da fé, de todo o vocabulário da igreja. Bom, existe de fato uma diferença muito grande entre as línguas, né? Eu não sou um grande conhecedor da língua grega, mas conheço muitos comentários, né, de conhecedores, de helenistas, de pessoas que a estudam muito, e é muito comum nós ouvirmos que a língua grega comporta uma grande quantidade de ambiguidades. É uma língua obscura, né, e que serve justamente para a expressão poética. Pela multiplicidade de significados que uma mesma expressão pode ter, ela alcança muito facilmente aquilo que Cássio Longino, no seu Tratado do Sublime, define justamente como o sublime. Ou seja, a quantidade de imagens que um mesmo conceito na língua grega consegue evocar provoca essa sensação do sublime. Isso é particularmente visível com a poesia épica, né, de Homero. E os exemplos que Longino dá no seu Tratado do Sublime, que tem uma tradução comentada, famosíssima, de Nicolas Boileau, que é um dos expoentes do classicismo francês. Isso é muito famoso, né? Então, os comentários que Boileau faz também a respeito do sublime, presentes na narrativa breve da criação por Moisés, no livro de Gênesis, também nas peças de Corneille, né, na peça Horace, em que a decepção do pai, do velho Horácio, com a aparente fuga do seu filho do combate, e o momento em que ele deseja a sua morte, né, desejaria que estivesse morto, o sublime está presente ali também. Então, é verdade, a língua grega ela tem essa capacidade de atiçar a nossa imaginação e de produzir diversas imagens com o mesmo conceito. Isso é óbvio que tem uma utilidade muito grande para a mística, justamente porque, por tratar de coisas que não são racionalizáveis plenamente, que embora pressuponham, claro, a razão não pode alcançá-las, a mística precisa frequentemente pegar emprestado elementos da literatura, e o sublime na linguagem
é algo próprio da teologia mística, dos tratados de mística. Mas nós precisamos levar em consideração que o suprarracional, ele pressupõe o racional. Então, a fé, esse comentário já ouvi muito nas aulas do querido professor Carlos Nogueira, a fé é vertida no vaso da razão. Se o vaso está fendido, a fé se escorre. Então, é preciso que nós tenhamos, né, o nosso aparato racional, lógico, bastante desenvolvido, para que nós possamos compreender a fé. Então, a fé, ela em si mesma, não é redutível à razão, mas ela é uma adesão que supõe um sujeito racional. O homem é um animal racional, a própria definição do homem. Então, se nós somos dotados de uma alma racional, nós precisamos conhecer racionalmente a fé. Ela é uma adesão da razão, um assentimento da razão humana à verdade revelada. Então, antes de sermos cristãos, é preciso que nós sejamos homens, né? Então, não existe defeito nenhum, não existe problema nenhum em buscar, muito pelo contrário, diminuir o máximo possível as ambiguidades. Então, é óbvio que nesse sentido, a língua latina, né, em toda a tradição jurídica, sim, né, o direito romano é a origem aí do direito como foi desenvolvido e praticado por boa parte da humanidade. É evidente, né, que essa tradição jurídica tem uma influência e que isso pode acabar virando uma ferramenta de judicialização da fé. Mas, sobretudo, a característica principal que sobressai na teologia latina, e eu posso falar com mais propriedade, porque a língua latina eu conheço, é tirar ambiguidades. Né? É uma língua que tem casos, declinações, que servem justamente para tirar, para trazer o máximo de clareza. Né? E nesse sentido não é uma racionalização, mas é um pré-requisito ter uma linguagem limpa para que nós possamos realmente conhecer a fé. A inteligibilidade da fé, né, depende sim da filosofia, depende da linguagem, depende de uma clareza lógica maior. E é exatamente nesse sentido que está também, e respondendo a segunda alegação a respeito do tomismo, é aí que entra a filosofia de Santo Tomás de Aquino, que, por sinal, se baseia em boa parte no pensamento de Aristóteles, que era um grego, né? Macedônio, mas que escrevia em grego. Então, onde é que está aí a racionalização latina, né? Se ele adota um pensamento que é grego na sua origem. Ou seja, isso tudo é bobagem. Né? Essas acusações, elas não são sérias e nós não devemos levá-las a sério. Não é à toa que, e aí, desculpa, eu não quero acusar uma tradição inteira, mas é daí também que as igrejas ortodoxas, né, que caíram no cisma, pelo menos sob o ponto de vista católico, desenvolveram a partir daí um pensamento que é em grande medida obscuro. E esse obscurantismo, ele se deve sobretudo a essa ênfase excessiva na mística e uma falta de clareza na linguagem. Então, mais uma vez, existe uma racionalização própria da língua latina? Existe, mas não é racionalismo. Racionalismo é o que é desenvolvido com René Descartes, é a filosofia de um Malebranche, de um Leibniz, a filosofia que pretende descrever toda a realidade dentro de um sistema fechado. Né? É uma filosofia sistemática. Santo Tomás de Aquino não é assim. O tomismo não é assim, e para aqueles que são católicos, devemos lembrar, católicos romanos eu digo, devemos lembrar que o Papa Bento XV, no início do século XX, proclamou as 24 teses tomistas, ou seja, a filosofia de Santo Tomás, por mais que, claro, tenha falhas, como toda filosofia tem, né, ela tem uma certa preferência, a igreja tem uma certa preferência, não só pelo seu pensamento, mas pela sua forma de se expressar.
ou seja, os conceitos, o estilo, a estrutura da filosofia, da teologia de São Tomás, e sim, filosofia, né? Fazem parte, né, dos preâmbulos da fé da forma como a igreja normalmente se expressa. Claro, você não é obrigado a ser tomista, ninguém é obrigado a ser tomista, né? Mas é preciso, em primeiro lugar, reconhecer a grandeza e a utilidade desse pensamento. E utilidade que eu falo é atualidade também, né? Não existe tomismo engessado, né? Esse conceito é esdrúxulo, não é engessado. Se é engessado, não é tomismo. Então é preciso que nós tenhamos mais maturidade com isso, né? E nós podemos ver que o pensamento de Santo Tomás pode sim ser utilizado para resolver problemas com os quais Santo Tomás simplesmente não pôde se ocupar, porque não existiam, né? Problemas referentes ao Estado moderno, referentes, não sei, ao comunismo, né? Questões sociais, econômicas modernas. É evidente, né? Ele tem esse poder, ele tem essa capacidade para tratar da física moderna, por exemplo, e cabe a nós darmos esse desenvolvimento. De maneira nenhuma um pensamento engessado, um pensamento que pertence ao passado, um pensamento que racionaliza a fé, muito pelo contrário. Ele traz clareza onde muitos outros pensadores só trazem obscuridade, né? Só trazem uma multiplicidade de significados que acabam por atrapalhar aquilo que é a filosofia. A filosofia se propõe a buscar a verdade, ela deve buscar o máximo de clareza, né? E a teologia, né, por mais que se baseie numa verdade revelada, ela depende justamente desse assentimento racional a essa verdade e, portanto, precisa de instrumentos racionais, instrumentos esses que são dados pela filosofia, pela metafísica, que ninguém desenvolveu melhor do que Santo Tomás de Aquino, né? E, ninguém desenvolveu melhor do que a Igreja Latina Católica, né? Com toda a sua tradição jurídica, judicializante, né? No fim das contas, é a única tradição que vai ter a pujança, que vai ter a força para poder resolver todos esses problemas. Tá certo? Então, meus amigos, muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado. Eu peço que curtam esse vídeo, compartilhem, né, e que divulguem essa nossa iniciativa. Nós temos muita coisa boa vindo pela frente. Muito obrigado.